Nem sempre a mudança começa com uma grande decisão. Às vezes, começa com um incômodo, com aquela sensação silenciosa de que algo dentro dela não combina mais com o que está ao redor. É quando as conversas que antes prendiam, agora entediam. Os lugares que antes distraíam, agora cansam. E as pessoas que antes pareciam indispensáveis, de repente ficam distantes, mesmo estando perto. Carl Jung dizia que a individuação começa quando a alma já não suporta viver na inconsciência. E o primeiro sinal de que uma mulher está pronta para uma nova vida é quando ela percebe que a antiga já não faz mais sentido. Não é sobre rejeitar tudo o que viveu, nem apagar a própria história. É sobre entender que certas versões dela foram construídas para sobreviver, não para florescer. E florescer exige espaço, exige ar, exige decisão. Essa mulher não acorda um dia gritando, quero outra vida. Ela simplesmente começa a sentir que não cabe mais na que está vivendo. Ela começa a perceber que anda sorrindo por educação, se vestindo para agradar, respondendo para manter uma imagem, mas por dentro ela já foi embora. E o mais bonito é que esse processo não precisa ser dramático. Ele pode ser sutil, pode acontecer numa ida ao mercado, numa conversa qualquer, num domingo à tarde olhando para o teto. Basta um pensamento. Eu não me reconheço mais aqui. Esse pensamento não é fraqueza, é o início da virada. Porque quando ela começa a se escutar com sinceridade, descobre que aquela inquietação que vinha ignorando há meses era o coração dela tentando conversar, tentando mostrar que já é hora de parar de viver por reflexo, de repetir padrões, desculpas, relacionamentos que não sustentam mais sua verdade. E aqui está o primeiro sinal de que essa mulher está pronta para uma nova vida. Ela não quer mais caber. Ela quer transbordar. Transbordar alegria genuína. Transbordar presença onde antes havia esforço. Transbordar silêncio em vez de justificativa. Transbordar essência, não estratégia. Ela olha ao redor e entende que pode amar o que foi, mas não precisa mais continuar se vestindo com velhas identidades. Ela pode ser grata por tudo o que passou e ainda assim querer algo completamente diferente, porque agora ela sente. O tempo está passando e ela não quer mais desperdiçar a própria existência tentando manter uma vida que só faz sentido para os outros. Jung chamava isso de processo de individuação, o movimento interno onde a pessoa deixa de viver sob as expectativas do mundo e começa a se alinhar com quem realmente é. E é aqui que essa mulher começa a mudar. Não muda o tom de voz de imediato, nem o cabelo, nem o status de relacionamento, mas muda o olhar, muda o jeito de respirar, muda o silêncio entre as frases, porque agora cada escolha dela vem de outro lugar, um lugar que não busca mais sobrevivência, busca presença. E sabe o que é mais forte? Muitas vezes ninguém ao redor percebe, mas ela já sabe. Ela já sente que algo despertou. E mesmo que ainda não tenha todas as respostas, já entendeu que não dá mais para fingir que está tudo bem. E aí vem o segundo sinal. Ela começa a se desconectar emocionalmente do que ainda está presente fisicamente. Ela está ali, mas já não está. Ela escuta, mas já não absorve. Ela até responde, mas já não entrega. Porque agora existe uma distância invisível entre ela e tudo aquilo que já não reflete mais quem ela está se tornando. Isso pode confundir os outros, mas para ela é libertador. É como se a alma dissesse, fica tranquila, eu vou conduzir daqui. E nesse momento, essa mulher começa a resgatar a própria energia, a que estava presa em vínculos que sugavam, em papéis que sufocavam, em rotinas que deixavam o coração dela para depois. E isso traz um alívio estranho, porque ela ainda está no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, nos mesmos horários. Mas algo já mudou. Ela já não depende mais disso para se sentir viva. Ela sabe que há algo maior nascendo ali, mesmo que ainda não tenha nome. E aqui está o terceiro sinal. Ela não está mais em guerra com o passado, mas também não sente vontade de voltar. Ela pode lembrar com carinho,
Pode até sentir saudade, mas não tem desejo de reencenar, porque agora ela olha para o que viveu com compaixão, não com necessidade. E isso mostra o quanto cresceu. Essa é a mulher que está pronta para uma nova vida. Não porque odeia a antiga, mas porque reconhece que merece mais do que sobreviveu. Merece o que vibra, o que acolhe, o que desperta. E esse despertar muda tudo. Ela começa a buscar silêncio, não distração. Começa a se sentir confortável na própria companhia. Começa a dizer não sem peso, e sim com verdade. Começa a não querer mais explicar quem é. E mais do que isso, começa a não querer mais se perder tentando ser entendida. E isso não faz dela egoísta, faz dela lúcida. Ela quer nascer de novo. Não como outra pessoa, mas como ela mesma, pela primeira vez. E esse renascimento não tem anúncio, não tem placa, nem sempre tem aplauso. Às vezes tem só o som do próprio silêncio, se tornando coragem, porque a maioria das pessoas nem percebe que ela está mudando. Acham que é só uma fase, que ela está mais distante, mais calada, meio aérea. Mas o que ninguém vê é que dentro dela, as fundações estão sendo redesenhadas. E quando isso começa, nada é mais como antes, nem por dentro, nem por fora. Ela começa a se questionar com mais honestidade. Por que ainda continuo aqui? Será que essa vida tem algo a ver comigo ou só é familiar demais para ser deixada? Essas perguntas não surgem para gerar confusão. Elas surgem como portais, porque toda mulher que começa a se perguntar com sinceridade está à beira de uma libertação. E é nessa fase que ela se vê em duas pontas, na ponta do que ainda está e na ponta do que quer se tornar. E isso é desconfortável, porque viver em transição é viver entre paredes invisíveis. É já não caber mais no antigo, mas ainda não ter chão no novo. Mas essa mulher não foge. Ela permanece, mesmo sem garantias, mesmo sem rótulo, mesmo sem plano pronto. Porque dentro dela, algo grita mais alto do que o medo. A necessidade de verdade. E essa verdade começa a se manifestar em pequenos gestos. Ela para de rir quando não tem vontade. Ela não responde imediatamente só para não desagradar. Ela começa a dizer, não posso agora, com um tom que não se desculpa. Ela escolhe ficar em casa quando todos esperam que ela vá. E isso tudo que parece pequeno é imenso, porque representa uma mulher deixando de trair a si mesma. É aqui que Carl Jung faz ainda mais sentido. Ele dizia que a sombra é tudo aquilo que somos, mas que não mostramos. E quando essa mulher começa a encarar o que ela sempre escondeu, o cansaço, a frustração, a vontade de sumir por um tempo, ela não está se tornando amarga, está se tornando inteira. E aqui entra o quarto sinal. Ela não se força mais a se sentir bem em ambientes onde o corpo dela já dá sinais de rejeição. Antes ela ficava, sorria, engolia, fingia. Agora ela percebe. Meu coração dispara aqui. Meu corpo enrijece ali. Meu olhar foge naquela conversa. E entende que o corpo não mente, que a alma se comunica pelo desconforto e que ignorar isso é se violentar em silêncio. Ela começa a ouvir esses sinais sutis como bússolas, e isso a conduz para longe de tudo o que aprendia, até a si mesma. Talvez ela não mude de cidade, talvez nem termine o relacionamento de imediato, talvez ainda atenda ligações que gostaria de ignorar, mas dentro dela, algo está sendo alinhado, e esse alinhamento se reflete num novo ritmo. Ela anda mais devagar, respira com mais intenção, escuta mais o que sente do que o que os outros dizem. E esse é o quinto sinal. Ela troca urgência por presença. Não está mais correndo atrás de ser aceita. Não quer mais provar que é boa o bastante. Não se mede mais pelo afeto alheio. Ela quer estar inteira onde estiver. E se não for possível, prefere estar só. Essa é a mulher que muitos vão dizer que mudou. Mas a verdade é que ela voltou. Voltou para si, para a verdade, para a vida que deseja, não a que tolerava. E aqui, uma nova energia nasce. Uma força silenciosa que não precisa mais levantar a voz.
porque a presença dela já diz tudo. Ela pode continuar sendo doce, mas não será mais domesticável. Pode continuar sendo cuidadosa, mas não será mais salva por ninguém. Pode continuar sendo amorosa, mas nunca mais às custas de si mesma. E se por acaso alguém tentar trazê-la de volta à versão antiga, ela não grita, não se justifica, só sorri, com aquele tipo de paz que assusta quem ainda vive de aparência. Porque agora ela sabe, quem não entende a nova mulher que ela se tornou, nunca amou verdadeiramente a mulher que ela sempre foi. E esse é o ponto de não retorno. O lugar interno onde ela percebe que a vida antiga não era vida, era repetição. E que a nova, apesar do medo, é promessa. Promessa de paz, promessa de plenitude, promessa de um amor que começa dentro e só depois transborda. Quando ela para de repetir histórias antigas e começa a se reconhecer de verdade. Tem uma fase no processo de despertar onde tudo parece girar em círculos. As pessoas mudam, os cenários mudam, mas a dor continua com o mesmo nome. E essa é uma das etapas mais difíceis de reconhecer. Quando a mulher percebe que ela mesma estava repetindo histórias antigas. Não porque queria, mas porque estava programada para isso. Programada para se apegar à ausência, chamar migalha de amor, se conformar com o pouco e romantizar a dor. É aqui que algo profundo acontece. Ela deixa de culpar o outro e começa a se olhar de verdade, sem máscara, sem escudo, sem aquela armadura emocional que diz, tá tudo bem. Porque agora ela sabe, se repete, é porque ainda tem algo que ela precisa curar. E essa cura não acontece lendo frases motivacionais. Ela começa quando a mulher se olha no espelho, sem filtro, e pergunta, por que eu ainda aceito menos do que mereço? O que dentro de mim acredita que precisa sofrer para ser amada? Essas perguntas não são castigo, são libertação. Porque a mulher que está pronta para uma nova vida não quer mais viver na superfície. Ela quer entender por que sentia necessidade de salvar quem não queria ser salvo. Por que tolerava sumiços, desculpas vazias, silêncios frios, como se fosse normal. E nesse mergulho ela se assusta, porque percebe que muito do que chamava de relacionamento era na verdade uma repetição inconsciente da própria ferida. Ela se entregava demais porque não queria ser deixada. Se doava além do limite porque queria provar que era digna. Tinha medo de pedir algo com medo de parecer exigente. E se contentava com quase amor, porque o abandono era pior. Mas agora ela vê, com lucidez, com firmeza, com compaixão. Ela entende que estava vivendo de reflexo, não de escolha. E aqui o ciclo se rompe, porque a consciência é um ponto sem retorno. E quando uma mulher se vê com honestidade, ela não consegue mais se enganar. Ela começa a dizer, isso não me serve mais, com voz calma. E começa a silenciar quando percebia que costumava implorar. Carl Jung dizia que a consciência traz à tona aquilo que antes era sombra. E agora, essa mulher ilumina as próprias sombras com coragem. Ela percebe que o medo de estar só a fazia se perder, que a vontade de ser escolhida a fazia se calar, que o esforço para agradar a afastava de si mesma. E aí, o sexto sinal surge. Ela para de se ajustar para caber. Não força a conversa. Não pede explicação de quem já mostrou quem é. Não insiste onde já foi desrespeitada. Ela não virou pedra. Ela virou consciência. E isso muda a postura dela. Agora, ela entra num lugar e observa. Não se apressa em ser amada. Ela ouve e sente. Não precisa provar que é incrível. Ela está presente, mas não se dissolve. E isso assusta quem está acostumado a mulheres que se moldam. Ela se torna contraste num mundo que premia submissão disfarçada de carinho. E é aqui que o sétimo sinal se revela. Ela já não romantiza quem fere. Antes ela dizia, ele tem um bom coração, só não sabe demonstrar. Agora ela entende que amor que machuca não é amor mal demonstrado. É a ausência de amor com outro nome. Ela começa a separar o que é real do que é fantasia criada pela carência.
e percebe, muitos dos amores que viveu, ela criou na cabeça, sustentou no coração e sobreviveu sozinha. E essa constatação dói, mas cura, porque ela para de projetar, para de justificar e começa a se escutar com mais verdade. E nesse momento, algo mágico acontece. Ela se torna fiel a si mesma. E isso não é egoísmo, é maturidade emocional. Ela não precisa mais ter razão em tudo. Ela só quer paz. E isso a faz escolher com mais critério e menos urgência. Ela pode até sentir desejo, saudade, vontade de recomeçar. Mas se não for recíproco, respeitoso e verdadeiro, ela prefere seguir. E essa preferência é o 8º sinal. Ela não escolhe mais por carência, escolhe por coerência. Ela se pergunta: isso tem a ver com o que eu quero construir? Essa conexão me eleva ou me cansa? E se não faz bem, ela agradece e se afasta, com leveza, sem vingança, sem implosão. Ela aprendeu que o silêncio é resposta e que afastar-se também é um ato de amor próprio. E esse amor próprio não vem de frases prontas, vem de tropeços, de noites mal dormidas, de relações que deixaram marcas, de amigas falsas que traíram segredos, de aprendizados rasgados na pele e costurados com lágrimas. Essa mulher sabe de onde veio e, por isso, sabe onde não quer mais voltar. Ela se honra, não com orgulho vazio, mas com a serenidade de quem parou de se abandonar. E nesse novo lugar interno, ela não precisa mais ser aceita. Ela se aceita. O que antes era urgência, vira critério. O que antes era impulso, vira sabedoria. O que antes era desespero, vira escolha. E a mulher que começa a escolher com consciência, já não aceita mais ser pano de fundo na própria vida. Ela virou protagonista. E se ainda houver dúvida, é simples. Basta ver como ela se trata hoje em comparação ao que tolerava ontem. Ela não busca mais confirmação no olhar alheio. Ela busca conexão no olhar interno. E isso é o início de tudo, quando ela não precisa mais provar nada para ninguém. Essa é uma das transições mais sutis e mais poderosas no caminho de uma mulher que está pronta para renascer. Ela para de tentar convencer. Antes, ela queria mostrar que era leal. Fazia questão de que os outros soubessem do seu esforço, da sua entrega, da sua boa intenção. Se alguém distorcia sua verdade, ela se explicava. Se era mal interpretada, fazia de tudo para se justificar. Ela queria ser vista como alguém boa, justa, confiável. Mas agora, ela já entendeu. Quem quer te distorcer nunca vai te enxergar. E quem te vê de verdade, não precisa que você se explique. Esse é o 9º sinal. Ela abandona a necessidade de provar. E com isso, ela economiza uma energia absurda. Energia que antes era desperdiçada tentando se encaixar, se defender, ser aceita por quem já tinha decidido não respeitá-la. Ela para de lutar guerras que nem eram dela. E esse desapego emocional é tão novo que no começo parece frieza, mas não é. É paz. É o resultado de uma mulher que entendeu que a própria integridade não depende da validação alheia. Ela prefere ser mal interpretada e manter a própria essência, do que se distorcer só para agradar. E isso a leva ao 10º sinal. Ela não discute mais com quem não escuta. Antes ela entrava em debates intermináveis. Queria deixar claro, queria ter a última palavra, queria ser compreendida. Agora, ela observa. E se o outro não tem abertura real, ela apenas encerra a troca com respeito. Porque ela entendeu que nem todo silêncio é derrota. Às vezes, é dignidade. E nesse silêncio, ela reencontra a própria voz. A voz que não precisa mais gritar, porque não está mais implorando nada. Carl Jung dizia que tudo aquilo que negamos em nós acaba nos dominando. E agora, essa mulher começa a integrar tudo aquilo que ela negava. A raiva que engolia, a tristeza que escondia, a insatisfação que tentava disfarçar com gratidão forçada, a intuição que sempre foi abafada por medo de estar exagerando.
Ela para de negar o que sente e começa a ouvir o que antes ignorava. Esse é o 11º sinal. Ela passa a confiar mais no corpo do que no discurso. Se o corpo trava, ela nota. Se o peito aperta, ela investiga. Se a energia cai, ela se afasta. E isso transforma o modo como ela se relaciona com tudo. Com pessoas, com decisões, com ambientes, com memórias. Ela não se sente mais culpada por dizer, não estou bem hoje. Ela não força sorrisos. Ela não obriga o corpo a estar onde a alma grita para sair. Ela entende que o corpo é oráculo, não obstáculo. E quanto mais ouve essa sabedoria, mais viva ela se sente. A mulher que está pronta para uma nova vida não busca mais performance. Ela busca presença. Ela se permite ser humana, errar, ficar em silêncio, mudar de ideia, não saber ainda o que quer, mas saber com clareza o que não quer mais. E isso já é libertador. É nessa fase que surge um brilho diferente no olhar. Não aquele brilho de quem quer chamar atenção, mas o brilho de quem está em paz. E esse brilho vem do 12º sinal. Ela se honra nos detalhes, nas roupas que veste sem precisar agradar ninguém, no tempo que dedica a si, sem culpa, na música que escuta sozinha, dançando na sala, no cuidado com o corpo, com a casa, com os próprios pensamentos. Ela percebe que a vida dela é dela e que tudo começa pela forma como ela se trata, mesmo quando ninguém está vendo. Essa é a mulher que já não se prende mais a status, título, convenções. Ela não quer parecer perfeita, ela quer ser inteira. E esse desejo de inteireza a faz recusar qualquer coisa que seja meia, meio afeto, meia verdade, meio presente. Ela quer o que é pleno, ou prefere o próprio silêncio. Esse é o 13º sinal. Ela não tem mais medo de perder quem não está disposto a somar. Antes, ela se apegava até o que a machucava. Tinha medo de ficar só, medo do vazio, medo de ser esquecida. Agora ela entende. A presença de alguém que drena dói mais do que a ausência. E por isso, ela se permite soltar, sem criar cena, sem despedidas dramáticas, sem mensagens longas demais. Ela solta com elegância e segue com leveza. Não porque não sentiu, mas porque já sentiu demais e agora quer sentir com qualidade. Ela deixa para trás o apego que a fazia insistir em restos emocionais e abraça a solitude como bênção. É o 14º sinal. Ela se basta, mas não se fecha. Ela não virou muro, virou filtro, e por isso não aceita qualquer energia perto, porque agora a paz dela custa caro demais para ser negociada. Carl Jung falava que o processo de individuação é se tornar quem se é. E essa mulher está nesse caminho. Ela está virando quem ela sempre foi, antes de precisarem que ela fosse outra. E nesse lugar de autenticidade, de presença, de verdade, ela reencontra algo que parecia perdido, a própria luz. Mas dessa vez, não é uma luz que busca ser admirada. É uma luz que ilumina de dentro para fora e guia a própria jornada. Ela pode não saber ainda tudo o que quer da vida, mas sabe que jamais aceitará o que já machucou. E isso já basta para mudar tudo. Quando ela começa a escolher com o coração tranquilo e os pés no chão. Existe um momento raro e poderoso na vida de uma mulher que passou por abusos, desilusões e amizades que doíam mais do que curavam. Ela começa a escolher com consciência. Não é mais movida por pressa, medo ou solidão. Agora suas escolhas nascem de um lugar muito mais profundo, o autoconhecimento. E esse é o 15º sinal. Ela desacelera e observa antes de entregar. Antes bastava alguém mostrar um pouco de atenção para que ela oferecesse o mundo. Uma mensagem de bom dia já era suficiente para ela imaginar um futuro. Um elogio sincero a fazia sonhar. Hoje ela escuta, mas observa. Ela sente, mas não se ilude. Ela recebe, mas não se joga. Porque agora ela entende que o tempo é o maior revelador. E quem tem boas intenções, permanece, prova e respeita o ritmo.
Ela não trata mais expectativa como intuição, e isso a protege de muito desgaste. É o 16º sinal. Ela diferencia reciprocidade de sedução. Antes ela confundia intensidade com profundidade. Confundia presença momentânea com interesse real. E confundia palavras bonitas com ações consistentes. Agora, ela ouve menos o que dizem e observa mais o que demonstram. Ela não espera a perfeição, mas exige verdade. Ela sabe que quem quer construir algo com ela não tem medo de ir devagar, e quem só quer se aproveitar se irrita com o ritmo dela. E ela não se culpa mais por ser lenta, porque entendeu que o que é real não precisa ser urgente, só precisa ser verdadeiro. Carl Jung falava sobre o processo de individuação como a reconexão com o próprio centro, e essa mulher encontrou o centro dela. Agora, ela não gira mais ao redor de ninguém. E nesse centro, nasce um novo tipo de relação com a própria vulnerabilidade. Esse é o 17º sinal. Ela não tem mais vergonha de sentir. Ela não reprime mais a tristeza, não esconde a raiva, não força a alegria. Ela se permite sentir o que precisa ser sentido. E isso a torna mais forte, porque agora ela sabe que emoção não é fraqueza. Fraqueza é fugir de si. Ela chora sem vergonha. Diz, estou magoada sem medo de parecer sensível. E diz, não gostei com respeito e firmeza. Ela parou de fingir que nada a abala, porque entende que quem sente profundamente também ama profundamente. Ela não quer mais se proteger a ponto de se anular. Ela quer se abrir com consciência. E para isso, criou um espaço interno onde ela mesma é refúgio. Ela não precisa que outro a salve, porque já aprendeu a se acolher. E isso leva ao 18º sinal. Ela não aceita mais relações onde precisa se diminuir para manter alguém por perto. Se precisa se calar demais, já sabe que não é amor. Se precisa andar em ovos, já entendeu que não é respeito. Se precisa implorar atenção, já percebeu que não é reciprocidade. Ela não romantiza controle. Ela não idealiza quem a ignora. Ela não busca mais aceitação em lugares que já mostraram que não sabem recebê-la. E quando percebe isso, não cria alarde. Apenas se afasta, não por orgulho, mas por lucidez. Ela já se perdeu tentando caber. Agora só permanece onde pode ser inteira. Esse é o 19º sinal. Ela não aceita mais ser metade, nem oferecida, nem recebida. E isso muda tudo. Muda a forma como ela se veste, como ela fala, como ela caminha, como ela ocupa o próprio espaço no mundo. Ela não se desculpa por ser intensa, não se diminui por ser sábia, não se esconde por ser diferente. Ela não precisa mais ser entendida por todos. Ela só precisa se respeitar. E quando o respeito por si se torna prioridade, ela começa a atrair apenas o que está no mesmo nível de consciência. E aí vem o 20º sinal. Ela atrai conexões mais raras, porque agora se recusa a repetir as antigas. Amizades que vibram no mesmo campo. Pessoas que têm profundidade, não só aparência. Diálogos que a fazem crescer, não se explicar. Relações que oferecem chão, não confusão. Ela aprendeu a diferença entre companhia e presença, entre atenção e cuidado, entre desejo e entrega. E isso faz com que ela comece a escolher com os pés no chão e o coração livre. Ela não quer mais ser convencida, ela quer ser compreendida. Ela não se impressiona mais com promessas. Ela se interessa por presença. Ela não pergunta mais, o que você quer de mim? Ela pergunta, o que isso faz comigo? Porque agora ela sabe que todo encontro é um espelho e só permanece onde há a verdade refletida. Essa mulher não quer mais aventuras que a deixem vazia. Ela quer encontros que a façam transbordar. E se não for assim, ela prefere continuar cultivando a própria paz, quando ela não precisa mais voltar para ser encontrada. Chega um momento na vida de uma mulher em que ela percebe algo simples, mas definitivo. Ela não está mais disposta a se perder para ser escolhida. Durante muito tempo, ela se moldou, se silenciou, se esforçou para manter vínculos que só existiam à custa do próprio abandono.
Ela cedeu quando doía, ficou quando já era hora de ir. Deu segundas, terceiras, décimas chances para quem só sabia ferir. Mas agora ela entendeu que não precisa voltar para lugares onde foi esquecida, nem se diminuir para ser notada. Esse é o 21º sinal. Ela se honra até quando ninguém mais a entende. Ela pode amar e ir embora. Pode se importar e manter distância. Pode perdoar e não voltar. Porque entendeu que maturidade não é manter o que já foi quebrado. É saber a hora certa de não insistir mais. Carl Jung dizia que curar-se é tornar-se inteiro. E essa mulher agora se sente assim, inteira. Não perfeita, mas consciente de si. E é dessa inteireza que quem o 22º sinal. Ela sente que o passado não a define mais. Antes ela carregava as dores como identidade. Era a mulher que foi traída, a mulher que foi rejeitada, a mulher que foi esquecida, usada, abandonada. Agora ela olha para tudo isso, como capítulos de um livro que já terminou. Ela não nega, não romantiza, mas também não se resume ao que viveu. Ela aprendeu com cada dor, mas não vive mais dentro dela. E com isso, algo mágico acontece. Ela começa a se abrir de novo, com mais calma, com mais lucidez, mas com o coração limpo. Esse é o 23º sinal. Ela tem espaço para recomeçar e não tem mais medo. Porque o medo que existia antes vinha da carência, do medo de ficar só, do medo de se arrepender, do medo de não ser suficiente. Agora ela está tão em paz com quem se tornou que não precisa mais se proteger de tudo. Ela sabe que pode confiar em si, e isso é o que muda tudo. Ela não precisa que deem garantias. Ela observa, sente e escolhe com responsabilidade. Esse é o 24º sinal. Ela age com coragem tranquila. Não faz escândalo. Não se impõe gritando. Não precisa se provar o tempo todo. Ela apenas segue firme, fala pouco, mas o que diz tem peso. Ela não discute por qualquer coisa, mas quando fala, ninguém esquece. Porque agora a voz dela não vem da raiva, vem da verdade. E a verdade, quando está limpa, é impossível de ser ignorada. Ela se tornou uma mulher que inspira respeito até no silêncio. E aí, vem o 25º e último sinal. Ela não espera mais ser escolhida, porque já se escolheu. E quando uma mulher se escolhe, ela não aceita mais metades. Ela não implora mais migalhas. Ela não tolera mais o que a faz duvidar do próprio valor. Ela se cuida como quem cuida de um templo. Ela se escuta como quem escuta uma oração. Ela se movimenta como quem sabe que cada passo é sagrado. Ela voltou para si. E não há nada mais bonito do que isso. Essa mulher não está mais procurando salvação fora. Ela é a própria ponte, o próprio caminho, a própria luz. E tudo que vier agora tem que respeitar essa luz. Tem que somar com esse caminho. Tem que ser inteiro, como ela é. Ela não precisa mais gritar por amor, porque aprendeu a se amar no silêncio. E quem quiser caminhar ao lado dela, vai precisar ter a mesma leveza, a mesma coragem e o mesmo respeito. Porque essa mulher não volta mais para o lugar onde se perdeu. E se quiser continuar recebendo conteúdos que te ajudam a se enxergar com mais clareza, mais verdade e mais amor, se inscreve no canal e ativa o lembrete. Porque essa jornada é sua, mas nós podemos caminhar juntos